Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sérgio Graças e esse daqui é o nosso canal Resistência contra Racismo. Hoje eu vim aqui para falar sobre o mito da democracia racial. Antes de começar o vídeo, eu vou te fazer um pedido. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê sua curtida no vídeo. Após o vídeo, faça o seu comentário, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis e venha comigo! Em meados do século XIX, as teorias raciais constituem as discussões na Europa. Essas ideologias raciais foram elaboradas no âmbito da ciência, que mais tarde vieram a ser chamadas de pseudociências, pois eram ciências infundadas para tentar justificar a subordinação e exploração dos povos e culturas diferentes. Porém, essas diferenças deveriam ser assinaladas e registradas como sinônimo de inferioridade. Essas teorias chegam ao Brasil principalmente através de estabelecimentos que reuniam a elite pensante da recente república instalada. Então, o Brasil adota essa ideologia que tenta colocar no imaginário social que a raça negra é uma raça inferior. Então, com o intuito de exterminar a raça negra, o Brasil corrobora para um processo miscigenatório dentro do país. O processo de branqueamento se manifesta nas nossas relações interraciais do cotidiano por meio de diversas expressões como limpeza de sangue, cabelo bom, cor no ponto. É uma concepção que foi disseminada e foi aceita socialmente, e o fato de se misturar tornou-se algo bom. Era um desejo, a possibilidade de se tornar liberto e emancipado de algo que era tratado como se fosse ruim dentro do nosso país, que era o fato de ser negro. Então, no início do século XX, o Brasil já era um país com uma população basicamente miscigenada. Então, o Brasil começa a projetar um branqueamento da sua população. Em 1911, o Brasil cria uma lei chamada de Lei do Povoamento, onde ele traz para o Brasil imigrantes europeus e asiáticos, assim com o intuito de embranquecer a cor dessa nação. No mesmo ano, em 1911, o Brasil também ele apresenta esse projeto de branqueamento no Congresso de Raças, que foi realizado lá em Londres. Então, João Batista de Lacerda, o doutor João Batista de Lacerda, apresenta esse projeto. Ele apresenta um quadro chamado Redenção de Cã, onde existe uma senhora negra que tem a sua filha que é parda, que se casa com uma pessoa branca e que tem o seu neto branco. Então, ela aparece nesse quadro com as mãos estendidas para os céus, agradecendo a Deus pelo teu neto ter nascido branco. Então, ele diz que dentro de 100 anos não haveria mais negros dentro do Brasil, porque o Brasil passaria por um processo de branqueamento da raça. O que obviamente não deu certo, pois estou aqui falando para vocês nesse momento. Na década de 1930, estava consolidada no Brasil o mestiço como símbolo da identidade nacional, o que vigorou uma percepção de harmonia e cordialidade entre as raças aqui dentro do nosso país. A expressão original foi criada por Gilberto Freire como democracia etnossocial, para descrever a diversidade étnico-cultural existente dentro do nosso país. Gilberto Freire foi quem escreveu o famoso livro Casa Branca e Senzala, que é esse livro aqui, ó. Esse livro, ele trata sobre as questões que existiram aqui dentro do Brasil, principalmente no período de escravidão, as relações etnorraciais que existiram naquele período. Então, ele tenta traduzir essas relações como algo onde o branco se atraiu pelo negro, o negro se atraiu pelo branco, o branco se atraiu pelo índio. Ou seja, ele tratou de romantizar as relações existentes naquele período. Porém, o que ocorreu naquela época, infelizmente, foram relações causadas através de violência e estupro.
onde as mulheres negras que eram escravizadas eram abusadas pelos chefes de fazenda a todo momento, e também as relações existentes aqui no Brasil na chegada dos portugueses, onde se envolveram com as índias que existiam aqui dentro do nosso país. E assim foi tentado fazer com que essas relações se tornassem relações espontâneas, relações romantizadas ao longo do tempo. E o que mais se ouvia dentro do Brasil a partir desse momento era que as relações étnico-raciais eram relações harmônicas, relações cordiais, pois nós éramos frutos da junção, da miscigenação de brancos, índios e pretos. Então, a crença do mito da democracia racial começa a tomar conta do imaginário social, onde se mantém a ilusão da harmonia e cordialidade entre as raças. E a miscigenação passa a ser um fator de manutenção no sentido de que somos um povo único. Então, a partir daí, as relações harmoniosas existentes dentro do nosso país começam a chamar a atenção organismos internacionais que se interessam pelas relações existentes aqui dentro do Brasil, onde o Brasil tenta vender essa imagem. Então, esses organismos internacionais querem entender por que dentro do Brasil existe essa harmonia, diferentemente de países como Estados Unidos e África do Sul. Então, a Unesco começa a fazer várias investigações e pesquisas internas dentro do Brasil para entender esse fenômeno. Porém, os resultados dessa pesquisa, principalmente nas grandes cidades brasileiras, foram resultados que decepcionaram as expectativas desse órgão. E dessa forma, evidenciaram uma polidez cerimoniosa entre a elite branca e a população negra. A suposta harmonia e cordialidade existente entre as raças dentro do Brasil não correspondia à igualdade de oportunidades e mobilidade social, principalmente entre brancos e negros. Os dados da pesquisa mostraram o seguinte: quanto mais a pessoa fosse branca, o mais próximo desse estereótipo, ela tinha mais oportunidades de ascensão social. Quanto mais a pessoa fosse preta, mais ela tinha preterição social. Na verdade, esses estudos já traziam discussões atuais como o colorismo. Outro resultado da pesquisa realizada pela Unesco aqui no Brasil foi o seguinte: a descoberta de uma forma de preconceito sem ter preconceito. Ou seja, os brasileiros reconheciam a existência do racismo e do preconceito, porém nunca admitiam que eram racistas e preconceituosos. E isso acontece até os dias de hoje. Um contraponto às ideias de Gilberto Freire foi de Florestan Fernandes, que não acreditava nas questões relacionadas à romantização do processo de miscigenação dentro do Brasil e criou a expressão o mito da democracia racial. Essas mesmas ações de negacionismo existem nos dias de hoje, pois existem pessoas que sempre dizem que aqui dentro não existe racismo, que racismo é o que acontecia nos Estados Unidos, era o que acontecia na África do Sul, e assim eles trazem uma questão chamada de racismo ambíguo, que é a ambiguidade das relações do racismo, pois através da negação eles acabam fazendo com que o racismo ele venha se perpetuar, pois a partir do momento que diz que algo não existe, você passa a não tratar esse problema. Então, a partir dessa negação, faz com que várias pessoas não tratem as questões importantes que são as questões raciais. Infelizmente, dentro do nosso país, ainda existe o argumento de meritocracia e democracia racial nas relações raciais dentro do nosso país. Porém, a concepção de meritocracia como valor universal desconexa todas as relações sociais e históricas que marcaram a sociedade brasileira.
Esse é um mito útil e necessário para a manutenção das diferenças sociais entre as raças dentro do nosso país. Portanto, pessoal, não se deixe enganar quando você ouvir alguém dizer que existe democracia racial, que todas as raças são igualmente valorizadas e igualmente oportunizadas. Existe sim o privilégio e esses privilégios são mantidos através da negação do racismo dentro do nosso país. A partir do momento que silenciam a nossa voz, eles conseguem eternizar as desigualdades sociais e raciais existentes dentro do nosso país. A nossa arma mais potente contra qualquer estratégia estrutural ou racista é o conhecimento. Assim, vamos em busca desse conhecimento. Revolução do conhecimento preto. Resistência sempre.